Josué, capítulo 1, versos de 1 a 9. Na nossa série de mensagens, nesse texto da Bíblia, ela está caminhando para o final. Hoje nós teremos a sexta mensagem, que é baseada em 3 versos, o verso 6, 7 e 9. Mas vamos ler o texto todo, como a gente está fazendo, que é para aprender, né, um pouco mais desse rico texto, um dos mais ricos textos da palavra de Deus. Então acompanhe comigo, vou ler na Nova Versão Internacional, você sabe, é a versão que eu uso, você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo o lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio, o Eufrates, a toda a terra dos hititas até o mar grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenham cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. A partir do verso 6, o comissionamento, você sabe, né, Josué, essa primeira parte do primeiro capítulo de Josué é o comissionamento de Josué para liderar o povo para tomar posse da terra prometida. E a partir do verso 6, o comissionamento de Josué, ele sai das promessas que Deus faz a ele, da primeira metade, para as responsabilidades que Josué tem de aceitar. Veja só, vamos ler de novo, versos 6, 7 e 9. Deus falando, Deus ordenando para Josué: seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Mais uma vez, Deus diz lá, olha comigo o verso 7, somente seja forte e muito corajoso. Tenham cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. O verso 9, mais uma vez, não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que andar. Quero falar nessa noite sobre isso. Deus quer filhos corajosos. Deus quer você, filho dele, um filho corajoso. A expressão seja forte e corajoso dá início e conclui esta parte da chamada de Josué. A expressão seja forte e corajoso descreve a atitude que Josué precisa possuir se quiser vitória no comissionamento que Deus está fazendo para ele. Perceba uma coisa. A palavra aqui traduzida como forte, no original hebraico, é um verbo na forma imperativa, ou seja, é uma ordem. Deus chega para Josué e não dá para ele uma opção. Olha, Josué, você
talvez tenha que ser forte, corajoso. Não! Está na forma imperativa. O verbo no original hebraico é uma forma imperativa. Josué, você tem que ser forte e corajoso. E tem o sentido no original de agarrar firmemente, apertar bem, capturar, conquistar, ser corajoso. Também essa palavra no original tem um sentido de poderoso, ou seja, poder para resistir. Deus dá uma ordem, um imperativo para Josué. Josué, se você quer liderar esse povo para tomar posse da terra prometida, não tem escolha, Josué. Não tem opção. Não há alternativa, Josué. Você tem que ser corajoso. Seja forte e corajoso. Você é uma pessoa observadora, eu sei. Afinal, é minha ovelha, né? Está acostumada a observar os detalhes, as nuances da palavra de Deus. E você percebeu que Deus chama Josué à coragem por 3 vezes. Entenda, meu querido, minha querida, que essa tríplice repetição nesses versículos não é nova. Não é a primeira vez que essa tríplice repetição, essa tríplice ordem de Deus ser forte e corajoso, aparece para Josué e para o povo de Israel. Você sabia? Isso já havia acontecido também e por 3 vezes lá no livro de Deuteronômio, capítulo 31, nos versos 6 a 8 e no verso 23. Vou ler para você. Se você quiser, abra sua Bíblia então, acompanhe comigo. Deuteronômio 31, versos 6 a 8, depois do verso 23, e vamos ver que esse imperativo de Deus para Josué e para o povo de ser forte e corajoso, eu tinha falado antes. Verso 6, Deuteronômio 31, diz: Sejam, parece que eu estou lendo de novo Josué 1:6. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Então Moisés convocou Josué e disse na presença de todo Israel: Seja forte e corajoso. A segunda vez, olha, seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados que lhes daria. E você a repartirá entre eles como herança. O próprio Senhor irá à sua frente, estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Verso 23. O Senhor deu esta ordem a Josué, filho de Num. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá os israelitas à terra que lhes prometi sob juramento, e eu próprio estarei com você. Aqui em Deuteronômio, ser corajoso aplica-se a Josué e a Israel e constitui parte do seu comissionamento. E essa expressão está ligada com a promessa de Deus de que nunca vai deixar, nunca vai abandonar Josué, tal como ele fez, e nós vimos na mensagem passada de Josué capítulo 1, verso 5. E em Deuteronômio 31, 23, igualmente faz lembrar as palavras de Josué 1, de 5 a 6. Só que aqui a ênfase é na presença de Deus com Josué. Você já pode ir entendendo e sendo desafiado que ser forte e corajoso no sentido que Deus quer, no sentido que Deus está ordenando a Josué e a nós nessa noite, você já pode ir entendendo que ser forte e corajoso só é possível se você estiver com fé de quê? Presta bem atenção. Por mais difícil que seja a situação que você esteja vivendo, por maior que seja o seu problema, por tremenda que seja a dificuldade, Deus jamais lhe abandona. Não lhe deixa,
E a vitória já é garantida pela presença de Jesus na sua vida. Acompanhe comigo para você entender ainda mais e esse ensino firmar no seu coração para você colocar em prática na sua vida. Logo no começo do livro, antes de iniciar a posse, você sabe que Josué e o povo de Israel, já falei isso nas mensagens anteriores, mas é bom lembrar, Josué não conquistou a terra prometida. A terra já era do povo de Israel. Deus mandou Josué e o povo tomar posse, porque Deus deu para eles. Eles não tinham que conquistar. Conquista-se o que não mantém. A terra era deles, era promessa de Deus. Terra prometida, Canaã. Deus mandou, vocês vão lá tomar posse. Então, logo no começo do início do livro, antes de iniciar a posse da terra prometida, o Senhor já promete a Josué a vitória. Porque Deus assegura que, assim como ele foi com Moisés, lá em Êxodo 3:12, lá em Deuteronômio 31:6-8, como nós lemos, que Deus não o deixaria, não o abandonaria, nem o desampararia. E o Senhor fala 3 vezes a Josué: ser forte e corajoso. Sabe por quê? Eu entendo que Deus repete por 3 vezes. Deus conhecia o coração de Josué. Deus sabia que a missão ou comissionamento que ele estava dando para Josué era tremendo, era grande demais. E é possível que a grandeza e a duração da luta pela posse da terra prometida, além da pressão de liderar um povo tão obstinado, e na ausência do seu líder espiritual maior, que era Moisés, esses pensamentos tivessem oprimido Josué, deixando-o desanimado até. Era muita pressão, era muita coisa. Contudo, o Senhor não entregou essa tarefa, não comissionou Josué sem antes capacitá-lo para cumpri-la. Josué, assim como você, meu irmão, Josué, assim como você, minha irmã, tinha muitos excelentes, bons motivos para ser forte. Porque Josué, assim como você, Josué contava com a promessa de Deus de vitórias garantidas. Nós lemos versos 5 e verso 6 de Josué 1. Josué tinha outros bons motivos para ser forte, como você também tem, porque a palavra de Deus, ele tinha a palavra de Deus para guiá-lo em segurança. Versos 7 e 8. E Josué, assim como você, tinha bons motivos para ser forte, porque Josué contava com a presença de Deus para sempre sustentá-lo, como você, como eu. Nós temos a presença de Deus todo instante para nos sustentar. Alton Sparks comenta o seguinte: esta é a verdadeira batalha da fé. Em nada se relaciona com quem somos, mas com quem Deus é. Não se refere aos nossos sentimentos, mas se refere à verdade divina. Deus está chamando Josué à coragem. Deus está comissionando, dando uma tremenda tarefa a Josué, mas está ordenando, dando um imperativo para Josué: tenha coragem, seja forte. Hoje, nessa noite, agora, Deus está falando para você, Deus está chamando seus filhos a terem coragem. E para que você seja um filho forte e corajoso, você tem que entender, primeiro, que Deus sempre desafia seus filhos para que possam usufruir do seu poder divino nas lutas da vida. Você conhece, né? É até um clichê, é um jargão, é um ditado. Não sei nem se é evangélico isso. Mas você sabe, não há vitórias sem lutas. Lutas, às vezes, a gente entende que possa ser um castigo, uma penalização, mas não, meu querido. As lutas vêm, Deus permite,
para que nós sejamos desafiados ainda mais a usufruir e a depender do poder dele na nossa vida. A segunda coisa que Deus está chamando os seus filhos para terem coragem é que você precisa entender que os filhos de Deus devem fazer a obra do Senhor com grande alegria. O profeta Isaías sugere isso, quando ele diz lá no verso 10 do capítulo 35, os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo, e a alegria eterna haverá sobre a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Meu querido, fazer a obra do Senhor tem que ser um motivo de muita alegria para você. Um privilégio. Tem um outro pensamento muito conhecido, né, que diz lá, Deus basta a si mesmo, mas ele prefere contar com você. Ele conta com você, meu irmão, ele conta com você, minha irmã, para fazer a obra dele e fazer com alegria. Terceiro, e eu quero me deter um pouco mais nesse terceiro motivo para qual Deus está nos chamando para sermos corajosos e fortes. Os filhos de Deus devem servir ao Senhor destemidamente. Você, como filho de Deus, deve servi-lo fortemente. Você, como filho de Deus, deve servi-lo corajosamente. Meu amado, você é filho de Deus. Vou repetir para você entender. Você tem Jesus Cristo no seu coração. Você é filho de Deus, comprado com alto preço, o preço do sangue de Jesus. E como filho de Deus, você tem que ser audaz, corajoso, destemido, intrépido, resoluto. Como disse o hino do 456 do cantor cristão que nós cantamos no início do culto, resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Meu querido, preste atenção no que eu vou falar agora. Um filho de Deus, você que é um filho de Deus, não pode de maneira alguma ser tímido. Sabe por quê? Os tímidos encabeçam a lista daqueles que terão a sua parte no lago que arde com fogo e enxofre. Está em Apocalipse 21, verso 8. Aqueles que servem ao Senhor corretamente, com coragem e força, não têm lugar naquela multidão que vai parar no lago de fogo e enxofre. Diante disso, eu quero dar uma palavra específica para você que é homem. Você que é homem, sexo masculino. As irmãs aí estejam em oração agora. Você é casada, se você tem filho homem, esteja em oração para essa palavra que o pastor vai dar, específica para você que é homem. Veja bem, quando Deus diz a Josué para ser forte e corajoso, essa ordem de Deus, tão necessária a um general como foi Josué, a um guerreiro como ele foi, ele precisava ser forte, resoluto, inflexível. A tradução do grego do Velho Testamento, chamada Septuaginta, traduz essa parte assim, ó, comporte-se como um homem. Deus, diante do comissionamento de Josué, do trabalho, da ordem, da missão que Josué tinha, Deus fala para Josué, seja forte, corajoso, comporte-se como homem. Meu irmão, hoje as igrejas precisam desesperadamente de homens que se comportem como homens. Hoje o trabalho do Senhor, a seara do Senhor, o serviço do Senhor, as igrejas precisam de homens que chamem para si a responsabilidade de liderar uma igreja, que chame para si a responsabilidade de liderar o seu lar, conforme Deus ordena. Não é uma opção de Deus. Deus ordenou aos homens, lidere os lares, lidere as igrejas. O que temos visto como mensagem de ser homem hoje em dia é uma feminização da imagem masculina.
Homens e meninos que se vestem, se comportam, agem como mulheres. Não deve ser assim. Perceba bem o que eu estou falando. Homens e mulheres são iguais. Homens e mulheres são coroa da criação de Deus. Homens e mulheres têm direitos iguais. Homens e mulheres têm direitos iguais, mas papéis diferentes e comportamentos diferentes. E Deus fala para os homens: sejam fortes e corajosos para cumprir os seus papéis como homem, para cumprir os seus papéis como líderes do lar, para cumprir os seus papéis como marido, para cumprir os seus papéis como pais, para cumprir os seus papéis como pastores, como líderes das igrejas. Porque senão, meu querido, sabe o que vai acontecer? As mulheres vão fazer. E isso não é papel delas. As mulheres têm o seu alto papel, seu caríssimo papel, seu valoroso papel, importantíssimo papel que Deus estipulou para elas. Mas Deus fala para os homens: comporte-se como homem, seja forte e corajoso, assuma as suas responsabilidades, assuma o seu lugar como pai, como marido, como líder, como homem. Há uma feminização demais da imagem masculina hoje, mas isso é mentira do diabo. Você precisa, sim, ser forte e corajoso. Quarto e último, os filhos de Deus, eu e você, devem ser fortes, impávidos, resistentes, cheios de energia, cheios de ânimo. Eu e você, meu querido, minha querida irmã, nós precisamos ser cheios de ânimo. Você pode ser tentado em todos os aspectos, mas não deve ceder. Você deve ser como Jesus, como está em Hebreus 2:2, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta. Josué precisava do conselho para jamais desanimar, para jamais se abater. A ordem de Deus de ser forte e corajoso serviria para o encorajamento de Josué. E Deus, você já sabe, repetiu isso por 3 vezes. E mais tarde, no verso 18, o povo respondeu a Josué fazendo exatamente a mesma declaração. Josué 1,18 diz: todo aquele que se rebelar contra as suas instruções e não obedecer às suas ordens, seja o que for que você lhe ordenar, será morto. Somente seja forte e corajoso. A mesma expressão foi usada, sabe por quem? Pelo rei Davi, tempos depois, para estimular seu filho Salomão. Está lá no primeiro livro das Crônicas, capítulo 22, verso 13. E você prosperará se for cuidadoso em obedecer aos decretos e às leis que o Senhor deu a Israel por meio de Moisés. Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem se desanime. Meu amado, minha amada, olha para mim agora. Presta muita atenção no que eu vou te dizer agora. Uma das armas mais usadas pelo inimigo de nossas almas é dizer para você mentiras que te desanimem. É ou não é? É mentir que você é fraco, é mentir que você não tem fé suficiente, é mentir que você é medroso, é mentir de que nada que você vai fazer vai dar certo, é mentir que você é um perdedor. Hoje, Deus está lhe ordenando para parar de ouvir essas mentiras do diabo e entender que você é um filho de Deus. E como filho de Deus, precisa ser forte e corajoso para atravessar o Rio Jordão, precisa ser forte e corajoso e tomar posse da terra prometida. O que você precisa fazer para atravessar o seu Jordão? É preciso ter o peito encharcado de ânimo e de coragem, como diz o verso 6 e 9.
Sabe, meu amado, Deus é contra o desânimo. Por isso ele falou 3 vezes para Josué ser forte, ter coragem, ter ânimo. E o desânimo é um vírus. Sabe por que o desânimo é um vírus? O desânimo é contagioso. Você está lá numa reunião do seu trabalho, por exemplo, o seu chefe fala lá que a empresa vai partir para isso, que vai ser todo mundo bem, que a coisa vai melhorar, e se alguém do seu lado falar que nada, isso aí é balela, isso aí é mentira, não vai acontecer nada, você que estava entusiasmado, animado, com certeza vai ficar desanimado. O desânimo é contagioso. Foi por causa do desânimo que aquela multidão toda morreu no deserto durante os 40 anos de peregrinação. Sabe, meu querido, nós estamos em crise. Crise econômica, crise de saúde, crise de moral, crise social, crise espiritual, crise evangélica, porque com tantos escândalos, parece que a gente está chafurdando nisso tudo. E eu concordo com você. Essas coisas todas servem para nos desanimar. Mas olha, sem ânimo ninguém se levanta da crise. Sem ânimo ninguém atravessa o Jordão. Sem ânimo ninguém enfrenta o inimigo. Sem ânimo ninguém alcança a vitória. Sem ânimo ninguém entra na vida abençoada que Deus tem. Meu irmão, minha irmã, sem ânimo não se restaura o casamento. Sem ânimo não se completa uma faculdade. Sem ânimo não se é promovido no emprego. Sem ânimo não se educa os filhos nos caminhos do Senhor. Sem ânimo não se trata da saúde física, muito menos da emocional ou da espiritual. Sem ânimo não se evangeliza, nem se trabalha para o crescimento da igreja. Sem ânimo não se acorda cedo num domingo, depois de uma semana inteira de trabalho, para ir ao templo cultuar ao Senhor. Sem ânimo não se vive as promessas de Deus. Os filhos de Deus são corajosos, têm ânimo. Por isso, nessa noite, Deus está olhando para o seu coração, entendendo que talvez você esteja desanimado com alguma dessas coisas que eu citei aqui, ou outras até. Mas entenda que o desânimo nos impede de atravessar o nosso Jordão e conquistar a nossa terra prometida. E tomar posse, melhor dizendo, tomar posse da nossa terra prometida. Há pessoas que são desanimadas por uma causa física, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui bem da Bíblia. Você sabe daquele caso da mulher que tinha uma hemorragia durante 12 anos. Jesus a curou. E no momento da cura, Jesus disse o que para ela? Tem bom ânimo. Por quê? Porque ela já tinha o hábito de desânimo. Tem gente que vive reclamando o tempo inteiro, meu querido. Você já me ouviu falar várias vezes dessa expressão, crente panela de pressão, só chia, só reclama. Reclama de tudo. Contamina todos com o vírus do desânimo. E Jesus fala pra gente, tem bom ânimo. Outro caso, a gente caminha para o final dessa palavra. Outro caso que a Bíblia conta é do paralítico de Cafarnaum, que além de deficiente, era desanimado. Quando 4 amigos chegaram para ele e disseram, nós vamos te levar até Jesus. Ele parece ter falado que queria ficar na cama mesmo. Sabe por quê? Porque os amigos resolveram para ele, não, então você vai com cama e tudo. E levaram o paralítico com cama e tudo. Chegando na casa onde Jesus estava, tinha uma multidão na porta, pedindo a entrada. Você conhece bem a história. O homem então falou, eu não disse, me leva de volta para casa, tem muita gente aí, eu não vou chegar. O que aconteceu? Os amigos insistiram, abriram um buraco no telhado, desceram ali o doente para ser curado por Jesus. O doente que tinha um problema, ele estava desanimado, mas ele não conseguiu contagiar com seu desânimo os seus amigos, porque os amigos tinham ânimo. E Jesus, antes de curar o homem, que diz para ele, tem bom ânimo. Porque que adiantaria Jesus curar o homem se ele continuasse desanimado? Nem comemorar a cura ele iria.
Também os discípulos no Mar da Galileia, lá em Mateus 14, 27. No cenáculo de Jerusalém, em João 16, 33, Jesus repetiu a mesma frase: tem de bom ânimo. E Paulo, quando estava preso numa fortaleza em Jerusalém, em Atos 23, 11, o Senhor, pondo-se ao lado, disse: coragem, tenha ânimo. Amado, o ânimo precisa ser cultivado no nosso coração. O texto mostra que o ânimo é gerado no coração de 3 formas. A primeira forma está no verso 6. O que produz ânimo na gente é a promessa de Deus. E uma coisa que Deus promete é o quê? Nunca nos deixar, nunca nos abandonar. A segunda forma do ânimo ser gerado no nosso coração é a gente agir de acordo com a vontade de Deus. Lá no verso 7. Somente seja forte e corajoso, tenha cuidado de observar toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. A indicação que o ânimo é resultado do quê? Da obediência a Deus. Obedeça a Deus. Obedeça a palavra de Deus. E o ânimo será gerado na sua vida. E a terceira e última forma de um ânimo ser criado na gente é tomando consciência da presença de Deus na nossa vida, na sua vida. O verso 9 diz: o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Toma consciência dessa verdade, meu irmão. Toma consciência dessa verdade, minha irmã. Toma posse da terra prometida. Se anime, Deus está com você. Obedeça a Deus. Obedeça a sua palavra. Deus promete estar sempre com você. Toma consciência dessa verdade. Aproveita, agora mesmo, se você que pode, os cultos da igreja, para restabelecer isso no seu coração. Sabe, às vezes eu estou lá pregando e vejo algumas pessoas distraídas. Alguns que podem ir ao culto não comparecem. E poderiam ir perfeitamente estar lá conosco celebrando a Deus. O templo é grande, cabe bastante gente lá, mesmo com as restrições. E aqueles, às vezes, que comparecem, ficam conversando, ficam sentados, ficam no celular, ao invés de ficarem conectados com o louvor, com a oração, com a palavra. Isso só aumenta o senso da presença de Deus na sua vida. Aproveite essas ocasiões, meu querido, porque aí ânimo vai ser gerado na sua vida. Concluindo, Josué se fortaleceria e encontraria coragem necessária para liderar aquele momento da história de Israel ao manter-se fiel à palavra e aos propósitos do Senhor, conforme revelados a Moisés. Não poderia de maneira alguma haver maior segurança do que aquela que nos vem da certeza absoluta de estarmos fazendo a vontade de Deus. Os maiores perigos, as mais intensas provas, os inimigos mais ferozes serão enfrentados sem temor quando o servo de Deus, quando o Filho de Deus age na certeza de que está sob a unção e a orientação do Espírito Santo. Eu quero terminar, como você sabe que eu estou acostumado a terminar contando uma história para você gravar a moral. Diz uma antiga fábula que um camundongo vivia angustiado, sabe com o quê? Com medo do gato. O mágico teve pena dele. E sabe o que fez? Transformou o camundongo no gato, que ele tinha medo. Mas aí, ele ficou com medo do cachorro. Aí, então, o mágico transformou em cachorro. Aquele cachorro, então, começou a temer o tigre. E o mágico, então, transformou em tigre. Foi quando ele se encheu, sabe de quê? De medo do caçador. A essa altura, o mágico, já sem paciência, desistiu e transformou em camundongo de novo. E sabe o que o mágico disse para ele? Nada que eu faça por você vai ajudá-lo, porque você tem a coragem de um camundongo. Meu amado, minha amada, é preciso coragem para romper com o propósito
que Deus coloca para nós. Mas saiba que a coragem não é a ausência do medo. Coragem é a capacidade de avançar mesmo com medo. E hoje, Deus está ordenando a você: seja forte e corajoso. Você quer orar comigo agora? Feche seus olhos, vamos orar. Deus, nosso Pai, dá-nos força, coragem, ânimo, porque estamos cheios do Teu Espírito, somos filhos de Deus, somos muito mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, diz a Tua palavra. Que os homens sejam homens, assumam o seu papel de homem, de marido, de pai, de líder. Que as mulheres tão preciosas, tão importantes, tão necessárias, auxiliem-nos. E que, ó Deus, tenhamos filhos de Deus, homens e mulheres, filhos de Deus, corajosos e fortes. Honra e glória no teu nome. Tira, ó Pai, todo medo, toda fraqueza, todo desânimo dos meios de nós. E permita que hoje mesmo possamos fazer como Josué, revestirmos dessa força, dessa coragem, para o grande, abençoador, maravilhoso propósito que o Senhor tem para nossas vidas. Eu oro em nome de Jesus. Amém.